9h47. CBN Direito. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, TJMS, realiza hoje às 5h a solenidade de posse do desembargador Ari Raguiante Neto. Ele foi nomeado para a vaga no início do mês pelo governador do estado, após ser indicado numa lista sêxtupla pela OAB-MS, Ordem dos Advogados do Brasil, para assumir a vaga do desembargador Cláudio Honor Abes Duarte, que se aposentou no início do ano. Raguiante é natural de Campo Grande, tem 53 anos, formado em 1991 em Direito pela antiga FUCMAT, atual UCDB, Universidade Católica Dom Bosco, é pós-graduado em Direito Tributário e em Direito Constitucional. E é ele quem nós recebemos aqui no estúdio agora. Bem-vindo, doutor Ari Raguiante. Bem-vindo à CBN, parabéns aí, novo desembargador do Tribunal de Justiça. Bom dia, Lígia. Muito obrigado pelo convite, quero agradecer a você, a Isabelle e a todo o time aqui da CBN Campo Grande e do grupo RCN. Nós quem agradecemos aí a sua presença. O senhor vem de uma longa carreira aí na advocacia, né? Tanto no setor privado quanto no setor público, atuando sempre em direito administrativo, eleitoral e tributário. Foi conselheiro federal da OAB, já atuou no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, na vaga da OAB, né? Foi corregedor nacional também. E é justamente dentro dessa experiência toda aí que eu vou começar pelo tema que atualmente vem sendo aí um dos mais polêmicos no país, as manifestações contra o resultado da eleição presidencial. O senhor sempre se disse um democrata. Como é que o senhor analisa essa atual situação, esse momento que o país está vivendo? Bom dia, Lígia. Bom dia. Esse é um tema recorrente hoje, né? Uhum. Em todas as rodas, sejam elas formais ou informais, as pessoas estão a debater o que está acontecendo no nosso país, né? Eu penso o seguinte, nós temos que cumprir, sobretudo nós, juízes, né? Temos que cumprir a Constituição da República. Até que se prove em contrário, nós tivemos uma eleição legítima, cujo resultado, infelizmente, para a maioria da população sul-mato-grossense não foi satisfatório, uma vez que aqui nós temos maioria bolsonaristas, né? As manifestações, desde que ordeiras, eu sou altamente favorável. Acredito que democracia se exerce desta maneira, onde as pessoas podem demonstrar a sua insatisfação ou satisfação com o modelo político que o país hoje implementou. De qualquer maneira, o que eu não concordo são com manifestações não ordeiras e com propostas que vão contra o que prega a Constituição da República, no sentido de que nós tenhamos intervenção ou que nós tenhamos algum tipo de solução que não seja a solução encontrada nas urnas, né? Eu fui membro do Tribunal Regional Eleitoral também, durante 6 anos aqui no Mato Grosso do Sul. O senhor integrou como jurista lá, né? Sim, integrei como jurista de 2006 a 2012. Uhum. A única hipótese de anulação do resultado das eleições ou decorre de corrupção eleitoral, compra de voto, né, popular chamada compra de voto, ou de algum abuso de poder político ou poder econômico, mas tudo apurado dentro da justiça eleitoral. Então, fora dessa quadra, me parece que não há espaço para outro tipo de solução. É essa a minha perspectiva. Muito embora eu acho que essas manifestações que hoje estão pacificadas, né, elas são muito legítimas e acredito que é assim que nós construímos, de fato, uma pauta até para orientar esse novo governo que volta, né, depois de alguns anos fora, né, o presidente Lula volta ao exercício do poder. Só que o Brasil hoje é um novo Brasil, né? O que eu acredito, Lígia, é que nós precisamos, e isso vai ser parte hoje, inclusive, do meu discurso de posse, nós precisamos achar uma maneira de pacificar. O nosso país já vem dividido há muitos anos, né? Antigamente, o extremismo estava na mão do PT, quando governou com Lula e depois Dilma.
Nas eleições, na reeleição da presidente Dilma, nós tivemos uma clara divisão do país, né? PSDB de um lado, PT do outro. E com a eleição do presidente Bolsonaro, isso se intensificou. E agora, com a eleição do presidente Lula, que enfrentou o presidente Bolsonaro, parece que as coisas ficaram pior. Nós estamos em dois extremos, né? Talvez precisamos chegar ao centro. Então, muito se fala nesse momento aí sobre o ativismo judiciário, né? Na opinião do senhor, até que ponto o Poder Judiciário ele pode interferir nos outros poderes, que é o que a gente vem observando que tem ocorrido? Eu tenho uma crítica já que faço há muitos anos sobre o ativismo judicial. Eu não concordo. Eu acho que o Poder Judiciário ele não pode se autotutelar a partir de iniciativa dos próprios membros do Poder Judiciário. O Judiciário precisa atuar quando é provocado. Então, eu não concordo com este tipo de ativismo que se pratica, sobretudo nas cortes superiores. Acredito que isso traz um ressentimento social muito grande e acaba por aumentar, eu diria, esse nível de polarização que nós estamos vivendo, porque as pessoas não compreendem, talvez, algumas decisões que são pontos fora da curva, né? Isso contribui aí para a insegurança jurídica? Contribui. Contribui porque, efetivamente, é o que eu acabei de dizer. O judiciário, ele precisa pacificar. Né? Uhum. Ele é um poder no Estado que precisa trazer solução que trazem paz para a sociedade. Né? O judiciário não pode ser um poder que decide para incendiar. Né? E como é que o judiciário faz para pacificar? Ele precisa ter equilíbrio, mas, acima de tudo, ele precisa dar tratamentos igualitários. A jurisprudência precisa ser consolidada. Nós temos que decidir o caso da Lígia e o caso da Isabelle, se forem iguais, de maneira idêntica. Nós não podemos dar uma decisão para você, Lígia, e outra para a Isabelle, se vocês têm o mesmo problema. É aí que nós trazemos o desequilíbrio e, de certa forma, o inconformismo da sociedade. Né? Portanto, o ativismo, a meu ver, ele traz esse tipo de desequilíbrio, porque efetivamente nós não conseguimos ter respostas para todas as questões que estão sendo implementadas hoje pelo TSE e pelo Supremo Tribunal Federal. Isso traz muita preocupação. Tanto é que nós vimos as manifestações dos cidadãos em Nova York, né, criticando, ofendendo os ministros, que eu também não concordo com esse tipo de postura, né, da população, de sair ofendendo. O senhor teme que isso venha para as instâncias inferiores dessa forma hostil também? Não acredito, porque quem está destoando desse padrão de decisão hoje são os tribunais superiores, notadamente o TSE e alguns ministros do Supremo. Não acredito. Os tribunais de segundo grau têm pouca atuação, né, nessa seara que é justamente política, né? Portanto, ela ficaria mais adstrita aos tribunais superiores, notadamente o TSE, porque é um assunto que está em cena aí, é o resultado das eleições. Então, não acredito, não. O senhor defende já há alguns anos uma mudança aí no sistema recursal, né? Para garantir, a gente está falando aí das seguranças jurídicas. Que mudanças seriam necessárias? O senhor pode citar algumas para a gente? Sim, eu tive um debate no Senado da República, enquanto membro da OAB, sobre a prisão em segundo grau. Naquela oportunidade eu debati com o hoje senador eleito, Sérgio Moro, né? Porque ele foi convidado para discutir isso no Senado, no auge do debate no Supremo Tribunal Federal, se mantinha ou não a prisão, né, após a decisão de segundo grau. E naquela oportunidade, o que eu disse, enquanto representando a OAB, eu vou continuar dizendo hoje, não é antecipando a prisão que nós vamos resolver o problema das desigualdades do nosso país e até daquilo que se chama de falta de punição. Né? Que nós precisamos, quando eu disse da mudança do sistema recursal, porque a nossa legislação permite com que da sentença de primeiro grau eu recorra ao tribunal em segundo grau, da decisão do tribunal eu recorra ao Superior Tribunal de Justiça, se houver
decisão que contraria a lei ou a jurisprudência pacífica. E do STJ eu posso ir ao Supremo. E vai protelando. E vai protelando. E vai protelando. O Brasil, a justiça brasileira, ela não é tão lenta como se imagina. Aliás, o Mato Grosso do Sul é um dos pioneiros na celeridade processual. Sim. Os processos no Tribunal de Justiça tramitam muito rápido. Principalmente pela digitalização, Com né? certeza. Depois do fenômeno da pandemia da Covid, né? Nós já vínhamos num processo de implantação da tecnologia, né, no judiciário, e aí com a pandemia isso intensificou. Hoje nós temos 70% dos processos julgados virtualmente, com respostas muito rápidas. Agora, o processo penal, ele tem essas particularidades, né, que eu acabei de dizer. Então, a minha proposta naquela época para o Senado da República é que se mudasse o Código de Processo Penal, redução de recursos, né, a possibilidade de que as discussões terminassem de uma forma mais célere, mas não antecipando a pena. Porque, veja, Lígia, só para terminar esse tema, eu antecipo a pena e amanhã o sujeito é absolvido na instância superior. Daquele tempo que ele ficou na cadeia, na vida dele não volta mais. Por conta dessas brechas, então, o senhor considera que a justiça no Brasil, de certa forma, é injusta? Eu não diria que ela é injusta. Eu diria que a justiça que tarda, é até um chavão isto, ela não é bem-vinda aos olhos da sociedade. A nossa sociedade reclama hoje que um acidente de trânsito, que um homicídio, um acidente de trânsito com dolo, né? E um homicídio demora muito o acusado para ser julgado. Isso traz certa indignação na família, nos amigos da vítima. Então, nós precisaríamos ter mais celeridade nesse processo. Mas isso não é culpa exclusivamente da máquina judiciária, isso é culpa do modelo da legislação sistema, brasileira. Né? Nós precisamos reformar isso. Foi isso que eu critiquei lá no Senado da República. Não adianta trazer a pena se eu tenho 3, 4 instâncias, se eu tenho 20 recursos. Preciso reduzir isso. Qual a opinião do senhor sobre a maioridade penal? Eu não concordo com a redução. Eu acho que nós não temos maturidade ainda no nosso país, o nosso jovem, para ter essa redução. Eu acho que nós vamos levar mais pessoas para a cadeia sem maturidade. Nós precisamos ter um novo olhar, uma reeducação para que nós possamos debater esse tema. De assassinato, de homicídio? Inclusive para esse tipo de crime. Eu não concordo, por hora, com essa redução. Para a gente encerrar, doutor Ari, quais são aí os principais desafios que o senhor tem visto pela frente agora como desembargador que toma posse hoje no Tribunal de Justiça? Bom, eu estou integrando já, porque eu já tomei posse administrativa, a segunda Câmara Civil. Né? Hoje é só solenidade mesmo, Isso, hoje é solenidade. Né? Então, assim, eu recebi 695 processos, que é o estoque que eu recebi, e, em média, cada desembargador ali tem recebido de 300 a 400 processos mês. Então, a minha meta prioritária é reduzir esse estoque de processos que eu recebi. Né? Vou fazer uma gestão para que aí, num prazo curto de 6 meses, eu consiga ter metade desses processos. Né? Porque a gente precisa dar respostas mais céleres. Eu acho que o grande desafio é dar celeridade sem perder qualidade. Esse é o maior desafio. Né? O que você quer, o cidadão, é uma resposta rápida, mas essa resposta precisa vir com qualidade. Né? Então, sem qualidade, não há nem conformação. O jurisdicionado fica até inconformado. Esse é um ponto. Temos que conciliar tecnologia, celeridade com qualidade. O outro ponto que me parece fundamental é também ser cada vez mais tecnológico. Nós estamos usando aí robôs para poder ajudar a pesquisar a jurisprudência, a ter padrões de decisão. Mas nós não podemos nos afastar da sociedade. Essa é uma grande reclamação que eu trabalhei muito no CNJ. A tecnologia afastou as pessoas. Né? Eu ia lhe perguntar isso. Até que ponto a justiça não fica numa decisão muito fria, sem ter esse contato com a pessoa que está sendo ali, tendo a vida dela julgada, né? Nós precisamos ter esse equilíbrio. Encontrar esse equilíbrio. Na primeira instância, isso é mais fácil, porque há necessidade de ter audiência. Ainda que seja online, as pessoas estão ali presentes. Né? Mas o presidente do tribunal determinou há um tempo atrás, com a redução da pandemia, que todos voltassem a atender pessoalmente. Então, hoje as audiências já são presenciais. O telepresencial é fundamental, Lígia, para aquele advogado que está lá no interior. Ele não precisa mais gastar para vir aqui. Então, o telepresencial permite com que ele faça
a defesa do cliente dele no tribunal sem se deslocar. Isso é muito importante. Mas esse contato é essencial. Isso é importante, mas isso é uma faculdade. Se ele quer vir ao tribunal, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul atende a todos pessoalmente. Todos os gabinetes atendem hoje pessoalmente. Isso é fundamental, o juiz precisa ouvir. Ele tem que ouvir. Ele tem que ser parte integrante da sociedade justamente para ele compreender os movimentos da sociedade, para ele dar uma decisão com mais qualidade. Então, eu vou encerrar dizendo para você o seguinte: eu vou sempre estar de portas abertas para receber. Primeiro, porque eu vim da advocacia. Segundo, porque eu acho que as decisões são melhor proferidas quando nós conseguimos ouvir o anseio da sociedade. Bacana, eu desejo sucesso, então, aí nessa sua nova etapa. Muito obrigada novamente pela participação aqui no Jornal da CBN Campo Grande, desembargador Ari Raguiante Neto, que toma posse oficialmente hoje. E vamos, então, para mais um repórter CBN nesse momento.